Oi, pessoal, tudo bem? Então, me chamo Pamela Araújo, sou professora de língua portuguesa do Colégio Cosmorama. Estou morrendo de saudade de vocês e vim falar um pouquinho sobre os tempos verbais no modo subjuntivo. Vamos lá, né? Como vocês já sabem, a gente trabalhou um pouquinho dos verbos na sala, antes da gente entrar em recesso devido a essa pandemia aí. E eu quero relembrar um pouquinho com vocês justamente sobre isso antes da gente entrar no tópico da aula de hoje, né? Eu coloquei assim uma definição bem básica para que vocês não fiquem só presos no verbo, e sim no tópico que a gente vai tratar, tá bom? Verbo é a classe gramatical que sozinha exprime um fato, uma ação, estado ou fenômeno da natureza, podendo variar sua forma para situar esse fato no tempo. Ou seja, o verbo é a ação de todo o contexto. Porque se você for colocar na balança, por exemplo, duas orações, né? Silêncio é uma frase normal, tranquilo, só que eu não tenho verbo na frase silêncio. Mas se eu falo assim, ó, Eduardo estava jogando bola, eu tenho o jogando, que é um verbo, ou seja, Eduardo estava praticando a ação de jogar bola, tá? Então, o verbo é a ação, é isso que vocês têm que saber. E aí eu falei que o verbo, ele tem módulos, né? Ele tem o modo, o tempo, voz. O que a gente vai focar hoje é sobre o modo subjuntivo. Mas além desse modo subjuntivo, eu tenho o indicativo, que é o que a gente já trata normal, e o imperativo, que é aquele que me expressa a ordem. Então, falando um pouquinho sobre o subjuntivo. O que é o subjuntivo? Ele é um modo que me traz hipóteses, né? Ele vai trabalhar com bastante hipóteses. E aí, observando o livro aqui de vocês, a gente vê que a definição, ela fala muito sobre as regrinhas, né? Ela dá a definição, fala sobre as regras, né? Que seria, vou até orientar vocês a lerem e a gente trabalhar isso nas aulas do Zoom, para que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam falar diretamente comigo. Aí aqui, na página 34, ele pontuou a seguinte forma: subjuntivo também pode ser chamado de conjuntivo. Então, eu tenho duas formas de chamar o subjuntivo, né? De subjuntivo mesmo e de conjuntivo. Se divide em simples e composto, simples que expressa uma única palavra e composto que expressa mais de uma palavra. E eu tenho os tempos simples e os tempos compostos, né? Os simples, presente, pretérito perfeito e futuro simples, e os tempos compostos, que é pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro composto, né? Então, já trazendo essa ideia sobre os tempos verbais no modo subjuntivo, eu tenho a seguinte definição da página 34. São divididos em simples expressos por uma única palavra e compostos expressos por mais de uma palavra. Vejamos quais são eles, assim como o sentido expresso por cada um, né? Aí eu tenho aqui, tempos simples presente, exprime o quê? Fato incerto ou duvidoso em orações que são dependentes entre si. O que vocês também precisam saber é que eu tenho dois tipos de orações: as orações coordenadas e as orações subordinadas. As minhas orações subordinadas, elas são aquelas que dependem umas das outras para sobreviverem. E as orações coordenadas são as independentes. Então, as orações subordinadas, que são aquelas que dependem, elas recebem essa aplicação dos modos subjuntivo, imperativo e indicativo, tá? Então, presente do modo subjuntivo, tempo simples. Temos aqui fato incerto ou duvidoso em orações que são dependentes entre si subordinadas. Aí os exemplos: duvido que convoquem os mesmos jogadores para a próxima Copa do Mundo. É possível que se faça justiça. B. Dúvida ou desejo. Talvez ele saiba sobre o evento, que você seja muito feliz, né? Então, assim, ele traz, na letra A, ele traz um fato incerto, ou algo que me atrai dúvida.
E na letra B, ele já traz uma dúvida e um desejo, tá? Aí, trabalhando o pretérito imperfeito, exprime uma condição ou hipótese. Condição ou hipótese. Então, vocês sabem que a partícula C tem que entrar. Se chovesse esse ano, os pequenos agricultores teriam melhores resultados. Se eu estudasse mais, teria melhores resultados nas avaliações. Então, o se é sempre utilizado, tá? Futuro simples, exprime um fato hipotético que pode ou não acontecer. Quando todos chegarem, o comunicado da semana será feito. Ou seja, é alguma coisa que pode acontecer ou não, porque se a maioria não chegar? O comunicado não vai ser feito. Então, você tem que colocar na balança, tá? Esses pontinhos assim que você tem que pegar, esses macetinhos que ele traz pra gente. Aí, vamos falar sobre os tempos compostos, pretérito perfeito, tá? O pretérito perfeito é formado com o presente do subjuntivo de ter ou haver, seguido pelo particípio do verbo conjugado. No modo subjuntivo, esse tempo verbal exprime o quê? Fato supostamente concluído no passado. Então, temos aí: espero que tenham obtido o dinheiro necessário para o financiamento de seu projeto. O composto, uma observação importante que eu vou fazer para vocês. O composto, ele sempre vai trabalhar com locuções verbais, porque eu vou ter sempre o particípio junto com o meu verbo do indicativo, tá? Vamos lá. É bom que tenham feito faculdade. Letra B. Fato que será concluído no futuro em relação a outro também futuro. Convém que ela tenha acordado antes que os pais cheguem do trabalho. É essencial que já tenhamos enviado nossa bagagem quando partirmos. Pretérito mais que perfeito é formado com o pretérito imperfeito do modo subjuntivo de ter ou haver, seguido pelo particípio do verbo conjugado, tá? Então, vamos lá. No modo subjuntivo, esse tempo verbal exprime uma ação que ocorreria no passado anterior a outro fato também passado. Se você tivesse lido as instruções, teria o procedimento corretamente. Teria feito o procedimento corretamente. Ainda que houvesse estudado muito, foi reprovado. Então, é alguma coisa que você ia realizar no futuro e que não aconteceu porque o seu futuro você não elaborou, não fez, não cumpriu, tá? Futuro composto. Esse tempo verbal é formado com o futuro subjuntivo, de ter ou haver, e seguido pelo particípio do verbo conjugado. No modo subjuntivo, esse tempo verbal exprime um fato futuro terminado em relação a outro fato também futuro. Compraremos o apartamento quando tivermos economizado. Assim que houverem terminado as aulas, toda a família irá viajar para a Europa. Então, assim, o que vocês precisam entender relacionado a esse tópico é que são regrinhas que vocês têm que gravar aqui, ó. Vocês têm que colocar ela em prática para que vocês gravem todas aqui e não esqueçam, porque cada um tem um estilo diferente, tá? Aqui nas páginas 36 e 37 tem conjugações do verbo amar, viver e partir, que eu preciso que vocês leiam, até para a gente praticar mesmo essa tabela de conjugação verbal e para que vocês adaptem também conforme vocês vão estudando, tá? Que é importante a gente saber a conjugação verbal, até para utilizar o verbo no lugar certo, as colocações, as concordâncias, para que a gente consiga elaborar uma boa frase, uma boa oração, tá? Então, eu vou deixar essas páginas aí para vocês poderem estudar e a gente vai tirando as dúvidas na semana para que vocês, para que vocês também pratiquem e a gente vai tratando disso nas nossas aulas via Zoom, no Google Class. Então, vocês sabem que vocês têm contato direto comigo, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, se cuidem
e pratiquem, porque é importante praticar a conjugação, assim como todas as regrinhas, tá? Beijo grande!